Daremos continuidade às nossas aulas sobre as 10 classes gramaticais. No vídeo de hoje vamos falar sobre a classe dos adjetivos. Os adjetivos, eles são a classe de palavras que vão expressar qualidades, estado ou características dos seres, principalmente característica. Essa palavra, faz parte das classes que são variáveis e vão variar em gênero, feminino e masculino, número, singular e plural, e grau, comparativo e superlativo. Elas podem ser classificadas entre simples ou composta, primitiva ou derivada. E além dessas classificações, o adjetivo também pode ser catalogado como adjetivo pátrio. Os adjetivos, na classificação entre simples e composto, ele é bem semelhante à classificação dos substantivos. É, os adjetivos simples são aqueles que possuem apenas um radical, por exemplo, pobre, magra, triste, lindo, bonita. E os compostos são aqueles que possuem mais de um radical. Por exemplo, luso brasileiro, super interessante, rosa claro. Os adjetivos, eles são primitivos quando eles não derivam de outra palavra. Ou seja, esta palavra, esse adjetivo, já é a forma base, vamos dizer assim. Por exemplo, alegre, bom, puro, triste. Os derivados são aqueles que derivam de substantivos ou de verbos. Ou seja, são adjetivos que eles vieram, né? Eles derivam de outra classe gramatical. No caso aqui, podendo ser um verbo ou um substantivo. Por exemplo, visível. Ele veio do verbo ver. Famoso veio do substantivo fama. Articulado veio do verbo articular. Os adjetivos pátrios, ele indica a origem ou a procedência de um ser em relação a um lugar. Ele recebe o nome de pátrio, porque, né, é relacionado à pátria, enfim. Aqui, né, eu tenho uma lista de alguns adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios, eles são imensuráveis, assim, né? São muitos, existem muitos adjetivos pátrios. E eu trouxe aqui apenas alguns deles, né? Para a gente poder ter uma noção, né, do que é. Por exemplo, Acre, acriano, Espírito Santo, capixaba, é, Etiópia, etíope, enfim. Temos também, né, que é bom saber sobre isso, que alguns lugares eles possuem dois ou mais adjetivos pátrios. Por exemplo, ali, Juiz de Fora, juiz forense e juiz forano. Rondônia, rondoniense ou rondoniano. O gênero dos adjetivos. Quanto ao gênero, os adjetivos também podem ser subdivididos entre uniformes ou biformes. Os uniformes são aqueles que possuem apenas uma forma para ambos os gêneros. Por exemplo, menina feliz e menino feliz. O adjetivo feliz é o mesmo tanto para indicar o gênero feminino ou o gênero masculino. Mulher ruim, homem ruim, a mesma coisa. Os biformes são os que possuem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Exemplo, ele é ativo, ela é ativa. Feijão cru, abóbora crua. Menina judia, menino judeu. Percebe que há duas formas de adjetivos, cada uma para identificar o masculino e outra para identificar o feminino. Quanto ao número dos adjetivos, eles podem ser singular ou plural e concordam com o número do substantivo a que se refere. Então, assim, essa classificação, né, essa forma, se assemelha muito com a dos substantivos. Por exemplo, pessoa feliz, pessoas felizes, porque o substantivo está no plural, o adjetivo também vai ficar no plural. O substantivo está no singular, o adjetivo também vai estar no singular. Ali os exemplos: casa enorme, casas enormes. Problema socioeconômico, problemas socioeconômicos. Menina afro-brasileira, meninas afro-brasileiras. Quanto ao grau dos adjetivos, ele pode ser comparativo ou superlativo.
Sendo comparativo, ele vai comparar qualidade entre dois ou mais seres, podendo ser de igualdade. Por exemplo, o professor de matemática é tão bom quanto o de geografia, né, proporcionando ali uma comparação igualitária. O pode ser comparativo de superioridade. Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. Então, está demonstrando ali uma superioridade de uma em relação à outra. E também pode ser um comparativo de inferioridade. João é menos feliz que Pablo. Então, né, tá inferiorizando um referente ao outro. No grau superlativo, ele pode se subdividir entre absoluto e relativo. E o superlativo, ele sempre vai intensificar as qualidades. Quando é o absoluto, a característica de um ser é intensificada sem relação com outros seres. Então, é o ser fazendo intensificando as qualidades do mesmo ser. Então, por exemplo, no analítico, ele vai ser feito por meio de advérbios. Por exemplo, a moça é extremamente organizada. Extremamente é um advérbio, nós vamos ver nos próximos vídeos, mas extremamente é um advérbio que está intensificando a qualidade da moça. E também pode ser no absoluto sintético, que é expresso por meio de sufixos. Por exemplo, Luiz é inteligentíssimo, ou seja, está intensificando a qualidade do Luiz de ser inteligente por meio de um sufixo. Já o superlativo relativo, ele vai relacionar a característica de um ser em relação a outros. Então, ele também pode ser de superioridade ou inferioridade. Por exemplo, a menina é a mais inteligente da turma. E de inferioridade, o garoto é o menos esperto da classe. Faz uma comparação a outro ser. Temos também a locução adjetiva. A locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras que possuem o valor de adjetivo. Então, por exemplo, amor de mãe. Tá vendo que é uma característica do amor ser de mãe? Nós podemos identificar que é uma locução adjetiva quando podemos também transformar as duas palavras em uma só. Por exemplo, amor de mãe é a mesma coisa que amor maternal. Então, o de mãe, essa locução aqui de duas palavras, é uma locução adjetiva, pois possui o valor de um adjetivo, de uma característica. Outros exemplos: doença de boca, doença bucal, pagamento do mês, pagamento mensal, férias do ano, férias anual, dia de chuva, dia chuvoso. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula falaremos sobre os pronomes.